Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre literatura de cordel e vamos propor para vocês uma proposta aí de produção de um cordel. Quem sabe assim a gente deixa despertar a nossa criatividade, além de melhorar o nosso repertório linguístico, aprendendo aí as especificidades deste gênero discursivo literário que estamos denominando de literatura de cordel. Então vamos aprender um pouquinho mais. Eu quero parabenizá-los por estarem aí, cuidando do intelecto de vocês, prestigiando as nossas videoaulas que são sempre preparadas aí com muito carinho. Está aqui fazendo a docência compartilhada comigo o nosso colega Paulo, que está fazendo aí a transcrição da minha linguagem verbal para a linguagem de sinais, para a linguagem de Libras. E vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, que consistem em analisar os recursos próprios da linguagem literária, identificar a finalidade do poema de cordel e criar um texto em versos. Então, nesta aula, você aprenderá como elaborar o seu próprio poema usando a plataforma Redação Paraná. Então, a nossa sugestão é que vocês comecem lendo algumas estrofes do poema Cordel do Consumidor, certo? Então, vocês já devem ter ouvido falar que foi criada uma plataforma digital para oportunizar os estudantes do estado do Paraná a possibilidade de melhorarem a proficiência na língua escrita por meio da produção de texto de diversos gêneros discursivos. Nós também temos disponível para vocês o portal do aluno. Então, se vocês digitarem lá no Google Portal do Aluno Redação Paraná, pode digitar Redação PR, que já vai direcionar para vocês ali a plataforma digital, e aí vocês entram com o e-mail do domínio @escola de vocês. Terão acesso a vários vídeos, os vídeos contêm slides animados que trazem explicações de uma forma bem detalhada e bem lúdica a respeito das características dos diversos gêneros textuais. Então é uma forma muito interessante de aprender e sempre existem ali as possibilidades de vocês conhecerem as características e treinarem a escrita, seja porque a atividade foi direcionada pelo professor, seja porque vocês mesmos gostariam de utilizar a plataforma Redação Paraná para aprender a produzir textos dos mais diversificados gêneros. Então vocês têm ali fábulas, resumos, textos dissertativo-argumentativo, contos, crônicas, poesias. Então, nesse momento, estamos tratando aqui com mais detalhes os elementos composicionais das poesias, e a nossa sugestão é que vocês possam utilizar a plataforma Redação Paraná para produzir a literatura de cordel, da forma como nós vamos discutir aí ao longo dessa aula, certo? Então, continuando. Vejam, nós trouxemos aqui a leitura de uma literatura de cordel intitulado Cordel do Consumidor, produzido pela autora Odila Schwingel-Lande. E aqui a gente tem 6 versos, que constituem essa estrofe, e eles começam assim. Com licença, amigos e amigas, venho desempenhar o meu papel. Como poeta popular, eu vou fazer um cordel. Ao Código do Consumidor, procurarei ser fiel. Então veja que nós temos a presença de rimas. O que são as rimas? É quando o poeta ou a poetisa se dá ao trabalho de selecionar palavras que tenham ali no final os mesmos elementos fonéticos, sonoros. Então nós temos aqui papel, cordel, fiel, que constituem as rimas. Eles têm os mesmos componentes fônicos no final e por isso atribuem maior ritmo, sonoridade, harmonia sonora e musicalidade a essa literatura de cordel. Também é interessante a gente analisar que cada verso no poema é o que cada linha no poema nós chamamos de verso e cada conjunto de versos de estrofe, certo? Observem no primeiro verso, com licença, amigos e amigas. Então a gente tem um vocativo. Essa é uma forma de se direcionar ao leitor na interação verbal, chamar a atenção do leitor de uma forma bem informal, de uma forma bem coloquial, para puxar o assunto, como se fosse um dedinho de prosa. Então é como se fosse mesmo um bate-papo informal, que é uma das características do cordel. E aqui a gente continua, Então temos aqui mais uma estrofe que diz assim: e para terminar estes versos, peço ainda atenção,
o PROCON atende a todos, não fazemos distinção. Lutando por teus direitos, moralizas a nação. Né? Então temos rimas que se alternam, né? Que a gente pode chamar de rimas alternadas, por meio das palavras atenção, distinção, nação. Então os elementos fônicos, fonéticos, sonoros ali, né, são os mesmos no final de cada palavra dessa, fazendo com que essa poesia, essa estrofe tenha bastante musicalidade, ritmo, né, por meio dessas rimas. Então vejam, o cordel é uma manifestação artística que tem entre suas características a oralidade e a presença de elementos da nossa cultura. Sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo que diverte os leitores, né? Então, enquanto um texto poético, a gente tem a manifestação do eu lírico, né? E qual é a subjetividade do eu lírico presente nos versos que nós acabamos de ler? Qual é a intencionalidade, a opinião e a sensibilidade que esse eu lírico pretende desencadear no leitor? Então ele pretende sensibilizar o leitor para reivindicar os seus direitos de consumidor, né? Então vejam que o tema, o assunto abordado aqui são os direitos do consumidor, né? Então a gente tem por código de lei assegurado que nos momentos em que nós fazemos a aquisição, que nós compramos um determinado produto e ele não satisfaz as nossas necessidades ou porque veio danificado e ele pode causar prejuízos aos nossos bolsos, a gente tem o direito de procurar ajuda no PROCON, né? Exercer a cidadania para evitar que pessoas de repente que não tenham uma boa intenção, né, nas relações comerciais, saiam beneficiadas assim, né, sem ter problema algum. Então, se a gente reivindica o nosso direito de consumidor via PROCON, a gente consegue não ser lubridiado, não ser enganado, certo? E a gente pode aplicar essa ideia não somente à aquisição de um produto, mas também quando contratamos determinados serviços e esses serviços às vezes não condizem com o que foi disseminado nas propagandas, nos textos publicitários. Temos o direito também de reivindicar, né, que esse serviço seja substituído por outro ou o nosso dinheiro de volta caso a gente já tenha efetuado o pagamento, certo? Então vejam que essa é uma literatura de cordel que se propõe a ter aí uma dimensão pedagógica, né, na medida em que sensibiliza o consumidor para o exercício da cidadania, na reivindicação de um direito quando sente-se que foi lesado de alguma forma, ok? Então vejam aqui agora a nossa primeira atividade, né? Eu trouxe o fragmento para vocês do texto que nós acabamos de ler, né, da literatura de cordel, e a sugestão é que vocês leiam mais uma estrofe do mesmo poema e depois respondam. Então, aqui a gente tem uma estrofe diferente da que foi trazida até o momento, né? Porque ele diz assim: se o prestador de serviço não cumprir com a obrigação, existem os meios legais de fazer autuação, mas pega sempre o comprovante para não ficar na mão. Então, qual é o ensinamento apresentado neste poema de cordel, tendo em vista esse fragmento que nós selecionamos? Um tempinho aí para vocês exercitarem a proficiência na língua escrita, elaborando uma ou duas frases para dar conta de responder a esse enunciado.
Retornando, pessoal, vamos ver como ficou então a nossa sugestão de resposta para pensar, né, como nós daríamos conta de responder ao primeiro enunciado da nossa primeira atividade. Então, observem, qual é o ensinamento apresentado nesse poema de cordel? De que existem meios legais de autuar a empresa, caso o prestador de serviço não cumpra sua obrigação, né? Então, observem aqui, né, que essa autuação é uma palavra que está sendo muito utilizada lá no campo jurídico, no campo do direito, né? Então, o que significa autuar alguém? Né? Significa que você vai recorrer aos meios legais, ao judiciário, se for preciso, às demais instâncias do judiciário, caso você não tenha o seu pedido atendido, a sua reivindicação não seja atendida, né, no caso de você ter sido lesado na compra de um produto ou na contratação de um determinado serviço. Então, autuar é uma palavra que também, ela, vamos dizer assim, existem outras ramificações, como os autos de um processo, né? Os autos de um processo são as folhas redigidas, digitadas ali pelo advogado, né, na defesa de uma das partes. Então, vocês têm os autos do processo, que tem como derivadas as palavras autuação, autuado, com u, né? Nesse caso, a gente está se referindo ao campo jurídico, ao campo do direito, né? E para fazer a autuação, a gente tem que ter sempre um comprovante, porque para a gente acionar o judiciário, nós precisamos de ter documentos comprobatórios daquilo que a gente está argumentando, tem que estar tudo documentado, né? Então, temos que guardar aí os comprovantes de compra, dos momentos que efetuamos os pagamentos, para justificar ali o porquê de, não somente de reivindicarmos os nossos direitos, mas também de mostrar que a gente cumpriu com a obrigação fazendo o pagamento, efetuando o pagamento daquele serviço contratado ou daquele produto adquirido, né? Então, temos que comprovar, senão a gente corre o risco de ficar na mão. Então, observe que aqui, para não ficar na mão, é um coloquialismo, né? É uma linguagem utilizada no dia a dia, né? Quando que você fica na mão? Quando o teu pedido, a tua reivindicação não é atendida. Então, a gente tem aqui uma linguagem bem informal, bem coloquial, que se aproxima muito da espontaneidade da linguagem falada no dia a dia, que é uma característica marcante da literatura de cordel, certo? Continuando aqui, vamos analisar quais são os recursos, então, utilizados nos poemas de cordel. Vejam, com relação ao tema, os recursos são diversos. Eles são trabalhados a partir da subjetividade e da emoção. Com relação à linguagem, existem traços de oralidade, informalidade, coloquialismos, humor, ironia e sarcasmo. Com relação à sonoridade, a gente tem a presença de métrica e de rimas, e a estética, a gente tem as combinações sonoras ou rítmicas, jogos de imagens ou de ideias, né? Essas são algumas das características da literatura de cordel. E para a nossa segunda atividade, então, eu vou solicitar que a gente releia aqui, né, esse fragmento que diz assim: se o prestador de serviço não cumprir com a obrigação, existem os meios legais de fazer autuação, mas pega sempre o comprovante para não ficar na mão. E aí, qual a orientação específica dada ao consumidor, ao leitor, nesse poema de cordel? Mais um tempinho para vocês resolverem mais esse exercício.
Retornando então, pessoal, vamos ver aqui. Então, olha lá, qual a orientação específica dada ao consumidor, ao leitor, nesse poema do cordel? Então, a gente pode dizer que o leitor é orientado a fazer a reclamação por intermédio do comprovante de compra. Então, ele tem um documento comprobatório que o possibilita, né, comprovar de uma forma legal a sua reivindicação, aquilo que ele está solicitando, ok? E agora é sua vez. Vamos lá então. Reveja as características do poema de cordel e a seguir acesse a plataforma Redação Paraná para escrever o seu texto em verso. Crie no mínimo 2 estrofes com 6 versos cada uma. Então observem aqui que a nossa sugestão é que vocês escrevam 2 estrofes, né? Então lembrem-se de que cada conjunto de versos é uma estrofe e que cada linha no poema é um verso. Então a gente pode, se estiver fazendo no caderno, pular uma linha entre uma estrofe e outra para deixar claro para o leitor que se tratam de 2 estrofes diferentes. Né? Lembrem-se de que na poesia vocês podem recorrer às rimas, que são as palavras cujas terminações apresentam os mesmos elementos fonéticos, né? Então a gente tem o mesmo som, a mesma pronúncia que constituem aí as rimas, e deixem aí extravasar a criatividade na elaboração desse poema de cordel, tá? Lembrem-se que uma das características da literatura de cordel é provocar o humor, provocar o riso, né? Ou fazer uma crítica de uma forma satirizada, uma forma irônica, certo? Essa crítica pode ser, de repente, a um comportamento social, né? Ou algum aspecto político, ou alguma coisa relacionada ao futebol, à economia, aí fica a critério de vocês, né? A gente trabalhou aí um cordel que discutiu a questão dos direitos do consumidor. Então vocês vejam que as possibilidades são infinitas de abordar e de elaborar uma poesia tratando de um assunto popular que seja do interesse do leitor, certo? Então a gente propõe também que vocês utilizem aí o link da plataforma Redação Paraná, né, que é https://redacal, sem o c cedilha, sem o a.pr.gov.br, e aí vocês podem clicar em proposta de atividade escolar, gênero textual poemas e o tema compras essencial e supérfluo, né? Ali vocês terão textos também de apoio que poderão subsidiar as ideias de vocês na hora de redigir a redação do poema, ok? Então fica aí a sugestão para vocês negociarem com os professores de vocês, né? Ou para vocês irem lá na plataforma mesmo e fazer o texto e depois pedir para o professor dar uma olhada para ver como é que ficou, e de repente o professor pode até considerar isso como uma atividade avaliativa, valendo nota, certo? Então vejam bem. Aqui a gente tem uma solicitação para fazer uma reflexão, né? E para vocês definirem qual será o público leitor, né? Então, se vocês vão produzir uma literatura de cordel, para quem se destina? Respeitem as regras ortográficas e gramaticais da língua portuguesa e, antes de finalizar, confira se o seu poema está de acordo com o tema, se tem linguagem informal, se apresenta humor e se contém rimas e título, certo? Então vejam, nessa aula a gente estudou aí pormenorizadamente algumas características da literatura de cordel e propusemos que vocês elaborassem um texto poético que se encaixe aí dentro dos parâmetros da literatura de cordel. Agradeço a participação de vocês, espero que tenham gostado e até breve.